Tá bom. Mas tem que chegar mais cedo. Então vamos começar, gente? Vamos. Então vamos pedir a Deus, através do amor de Jesus Cristo, o bom pastor, que Ele nos conduza no caminho da Páscoa. Afinal, a Páscoa a gente celebra ela durante 40 dias, durante 50 dias, até o dia de Pentecostes. Então, esse movimento da celebração da Páscoa, esse prolongamento da Páscoa, ele é importante para nós também estarmos revendo a nossa postura enquanto povo. Então, que o Senhor nos mostre o caminho, nos mostre a forma de sermos o verdadeiro povo e de sermos os verdadeiros seguidores de Cristo. Pai nosso, Que está em Está nos nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, venha Venha o vosso reino, seja seja feita a feita a vossa vontade, assim na terra. assim terra como no como céu. no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as perdoai nossas as nossas ofensas, ofensas, assim como nós como perdoamos nós quem nos perdoamos tem quem ofendido, ofendido, e não nos deixeis não cair nos em deixeis cair em tentação, Mas mas não livrai-nos mas livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é a Boa noite, Camila? Sofia. Boa noite a Oi? todos. Boa Tudo bem? noite. Boa Quem é noite. a Camila? Camila, se Camila é a apresente. nova. Gente, eu sou a Camila. Camila. Nilzete foi minha catequista quando eu tinha, acho que 9 anos, né? Não lembro, faz muito tempo. foi ontem. Hoje eu tô mais velhinha, hoje eu tenho 25 anos, mas eu comecei a voltar, né, para a igreja mesmo ano passado, porque depois que eu fiz o crisma eu me afastei um pouquinho, e até me confessei isso também, mas tô aí, e aí a Nilzete me trouxe para cá. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Camila. Só Seja uma coisa, bem-vinda, Camila. se eu cair aqui, vocês não me verem, mas é que meu celular tá 3%. Não, tranquilo, você cair. Tudo que a gente falar aqui demora às vezes um pouquinho para ir, tá? Mas vai ficar no YouTube depois. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, gente. Quem faz a primeira leitura aí? Eu vou fazer pela Bíblia, certo? Ok. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava a propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem faz aí a segunda leitura? Eu faço. Por favor. Todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E todo que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê em Jesus? É o Filho de Deus. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não com a água somente, mas com a água e o sangue, e é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Ah, eu esqueci Graças de a Deus. falar a carta, né? Mas tudo bem. Não, tudo bem. A segunda leitura tem a primeira carta, não tem problema. Isso. Quem lê o Ô, Evangelho? Zacarias. Oi, Marquinhos. Zacarias, qual evangelho você mandou aqui que eu não estou conseguindo entrar no aplicativo da liturgia diária, certo? Ah, Qual? Esse daqui de azul aqui, que é o de domingo que vem? o que eu mandei agora, o que eu mandei por último. Beleza. Tá? Eu vou abrir aqui. Eu Eu mandei vou ele abrir separado aqui. já pensando nessa dificuldade que ninguém tem o folheto. Beleza. Aí Tá ok, tá vai aberto. separar sábado? Já vem separado, Nilzete. Ah, já vem separado, esqueci. Eles estão andando Certo. separados. Pode ler? Pode. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Glória a Senhor. Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus lhes disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles. Quando Jesus veio, os outros discípulos contaram-lhes depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, Senhor. Muito bem, povo. O que vocês podem falar aí da primeira leitura? Zacarias, Pode falar. aí essa igreja primitiva de Lucas, eles eram os nazarenos ou não? Eles ainda eram nazareus. Os cristãos só vão surgir, a ideia de cristão só vai surgir aproximadamente 20 anos mais tarde. Certo. Porque aqui, Lucas, eu pus aqui, ela é curtinha, né? Lucas, uma igreja primitiva, onde tudo é partilha e justiça, principalmente com os mais necessitados, né? Sim. Mas isso não significa que eles não enfrentem problemas, viu? Lógico. Puxa. E são perseguidos também, tem? Sim, sim. Alguns mortos. Aqui, né, a vida em família era uma coisa. Agora, com o público externo, era complicado. A coisa era um tantinho mais difícil de se viver, né? Opa! Aqui, ô Zacarias, eles partilhavam tudo que tinha entre si, né? A ideia, tanto que o termo comunismo surge exatamente dessa ideia de partilha em comum.
Tá? O que é comunhão? A gente fala tanto da comunhão, mas o que é a comunhão? Comunhão ou companheiro são palavras que se unem. O companheiro é aquele que te acompanha na refeição. E a comunhão é quando você coloca tudo junto a favor de uma mesma atividade, de uma mesma ideia, né? Então, quando você fala de comunhão na igreja primitiva, sim, eles buscavam vivenciar e colocar tudo em comum. Mas isso a gente sabe, né? A história mostrou que o comunismo, assim, radical, como era proposto nas primeiras comunidades, nas comunidades nazarenas, como também nas comunidades dos do Mar Morto lá, dos essênios, tá? A gente sabe que essas comunidades não progrediram, elas quebraram, elas faliram. O ser humano necessita do desafio, ele necessita da competição para continuar vivendo. O ser humano é um caçador. Então, se ele não tiver caça, ele acaba se degradando, se degenerando e morrendo, vamos dizer assim. Não morrendo de morrer de vida, mas o morrendo de morrer enquanto sociedade. Então, nós precisamos ter esse desafio do dia a dia como um meio de você construir também essa vivência. Tá? Então, quando a gente fala que na comunidade existem disputas entre as pastorais, tem que haver. Cada pastoral tem que disputar o seu espaço, porque se todos falarem amém para tudo, a comunidade vai simplesmente desaparecer. Né? Unanimidade é burra, né? Exatamente. Se você não tiver alguém, Piaget e Vygotsky, que são dois grandes pensadores da educação, embora eles não tenham se conhecido, eles viveram na mesma época. Piaget era francês, como o nome fala, né? E Vygotsky era russo. Ambos com modelos diferentes, tá? Mas eles pregavam um negócio que a gente pode chamar de ponto de desequilíbrio. Piaget coloca as fases dos estalos e Vygotsky coloca o ponto de... Eu vou lembrar o termo certo, o termo técnico vai ser mais difícil. Mas ele coloca o ponto de desequilíbrio, tá? O ponto de... Zona de proximidade, zona de... Ai, caramba, zona não sei o que de proximidade. Agora me fugiu. É um termo técnico pedagógico, tá? Mas é interessante a gente pensar. Zona de desenvolvimento proximal, lembrei. Esta zona de, assim, por exemplo, vou usar, embora ela tenha saído, vamos usar a Camila como exemplo. A Camila, ela fez primeiro a Eucaristia, ela fez o Crisma e se afastou. Ela não encontrava o ponto de desequilíbrio capaz de desequilibrar a vida dela para trazer ela de volta para a igreja. Alguma coisa, uma experiência, algo, deu esse estalo, deu esse ponto. Aí ela tem esse novo desafio, se tornar leitora. Isso aí, Zacarias, se chama despertar espiritual. Não só espiritual, isso se aplica para tudo, Elson. Tá? A gente aqui está tratando como nós estamos tratando de liturgia, né? Então nós vamos olhar pelo foco da liturgia, mas isso se aplica para tudo. Tanto que esse texto da primeira leitura, ele é o prenúncio de Safira e Ananias. Se vocês continuarem esse texto, vocês vão encontrar a história de Safira e Ananias. O que é essa história? Safira e Ananias tinham um terreno. Não sei se vocês já leram, é Atos 5. Eles vendem esse terreno e guardam parte do dinheiro da venda para eles. Aí os apóstolos questionam, por que vocês fizeram isso? E os dois morrem. Né? Por quê? Eles não são, ninguém era obrigado a vender nada. Ninguém era obrigado a colocar em comum. Né? As pessoas vendiam e colocavam em comum se fosse o desejo delas. Se não fosse o desejo delas, elas não tinham nada. Tá? Não tinha essa obrigação. Tá? Só que, por volta do ano 58, 60, no Concílio Vaticano, no Concílio de Jerusalém, quando Paulo desce
para Jerusalém para discutir sobre a questão do, dos judeus e não judeus no cristianismo, a comunidade já estava falida, já precisava de ajuda. Ela queimou tudo o que ela tinha, isso é gravado, lógico, isso é gravado pelo fato de que a comunidade esperava uma parousia de Jesus, né, um dia do Senhor muito breve. Então, isso juntou, todos esses fatos se juntaram e fizeram com que eles pensassem na não necessidade de desenvolver atividades ou trabalhos. Paulo já é diferente. Paulo, embora também tenha essa visão de proximidade, só que à medida que ele vai envelhecendo, ele vai se afastando dessa ideia de proximidade do dia de Javé e ele não para de trabalhar, tanto que ele fala, ele tem a sua fonte de renda, ele era fabricante de tendas. Então ele continua trabalhando e ao mesmo tempo pregando. Mas apenas essa primeira experiência, até onde a gente sabe, essa primeira experiência da comunidade de Jerusalém é que foi nesse molde de comunismo total. Tá? As outras já não seguiam. E isso segue um parâmetro muito próximo às comunidades de Qumran, aos essênios. Tanto que alguns estudiosos colocam em xeque se Jesus não era por si só também um essênio. Tá? Mas a gente nunca vai ter como provar isso, como confirmar isso. Tá? Isso aí são coisas só para título de curiosidade. Mas é importante a gente entender que eles tentavam suprir as necessidades colocando o que todos tinham em comum. Hoje, nós fazemos esse mesmo tipo de trabalho. Quando? Por exemplo, no momento da doação dos vicentinos. Nós doamos um pedacinho, naquela época eles colocavam tudo o que eles tinham. Foi assim, inclusive, que a igreja, por esse tipo de visão, que a igreja se tornou uma das maiores potências econômicas do mundo. Até o século XVI, século XVII, a igreja era a maior riqueza do mundo. Hoje não é mais, mas era a maior riqueza do mundo. Tá? Porque muitos senhores doavam terras, tanto que o rei Felipe, da França, falou que ele ia dominar a Normandia e doar tudo para a igreja. Na realidade, ele dominou a Normandia e ficou com ele mesmo. Tá? Ele não doou nada para a igreja, mas tinha essa promessa. Então, essas ideias de construção de patrimônio, o motivo pelo qual, inclusive, dizem as más línguas que os padres não podem casar, exatamente isso, porque não existia pessoa jurídica. A pessoa jurídica só vai surgir depois da Revolução Francesa. Então, você não tinha como, o padre, ele era dono de todo o patrimônio da igreja, da comunidade onde ele estava, e quando ele morria, os seus herdeiros diretos é que tinham que administrar esse patrimônio, espólio, né? Então isso que gerava um problema. Então a igreja obrigava os padres a, em vida, fazerem testamentos e que tudo o que eles tinham da igreja seria doado para a igreja quando eles morressem. Tá? Então, só a título de curiosidade e elucidando também um pouquinho essa primeira leitura. Tá? E os apóstolos, um outro detalhe também, os apóstolos não eram administradores, eles eram, na sua maioria, agricultores e pescadores. Então, eles não tinham noção de como gerenciar. Tá? Se fossem pessoas voltadas à economia, talvez a comunidade nem tivesse quebrado. Tá? Porque a pessoa teria essa noção de ver que estava faltando recurso e como angariar recurso. Mas eles não tinham. Eles estavam focados exclusivamente na palavra do Senhor e nessa acabaram fazendo com que a comunidade fosse pro tá? E eles deixam claro nesse texto, né, que as coisas eram doadas conforme a necessidade. Mas se a gente pegar
na nossa sociedade moderna e olhar, por exemplo, a União Soviética, que ela tinha basicamente essa proposta, não tanto assim, mas ela tinha essa proposta onde tudo pertencia ao Estado, era o Estado, e tudo era gerido pelo Estado. O que aconteceu com a União Soviética? Ela foi à bancarrota. Porque você, sem competição, você perde estímulo. Sem estímulo, você não tem produção. Então, isso para a economia é muito ruim. Muita gente Tá? morreu de fome, inclusive. Sim, porque na realidade você não tinha como. Imagina o seguinte: o Muro de Berlim, que é o início do final da União Soviética, cai em 1988. Tá? Até 1988, você já tinha carros, por exemplo, nos Estados Unidos, capazes de rodar com um motor mais limpo, com um consumo menor de combustível. Estou usando o carro porque é um bem de consumo bem interessante. Ou a geladeira, mais fácil ainda. Enquanto os Estados Unidos já aboliam o CFC em 88, a União Soviética ainda usava gás de amônia na geladeira. Tá? Por quê? Porque a tecnologia, tá, não conseguia romper aqueles grilhões impostos pelo comunismo. Tá? Então você não tinha como desenvolver. Mas a União Soviética tinha alta pesquisa. Sim, para determinados ramos e em determinados casos. Mas a maior parte dos ramos e dos casos, ela simplesmente ignorava a tecnologia. Mas se focalizavam nas guerras, né? Em armamento. Sim. A tecnologia, na realidade, se a gente for considerar, quase tudo que a gente tem de grandes tecnologias vem de armamento. Tá? O Teflon, o micro-ondas, a panela elétrica, a lâmpada de LED, tudo vem oriundo, o controle remoto, tudo vem oriundo o GPS, tudo vem oriundo de ação militar. Tá? O computador começou O computador começou na Segunda Guerra Mundial. Isso Tá? mesmo. O ENIAC. Era uma máquina pequenininha, era portátil. Eu não sei quantas toneladas ele pesava, mas... A Estrela tinha uma máquina daquela, precisava um cômodo. Não, E barulhenta. O ENIAC, ele tinha 1.500 metros quadrados, dividido em 3 pavimentos, tá? Consumia energia elétrica de uma pequena cidade, tá? E fazia um cálculo que um homem levava 17 dias, ele fazia em um dia. Isso aqui hoje faz o mesmo cálculo em 1 minuto. Por enquanto. Logo ele vai fazer em 1 segundo. Tá? O mesmo cálculo. Ele era usado para fazer cálculos de balística, tá? Ele foi uma revolução para a época. E outra, ele era a válvula. A cada 6 minutos, a cada 6 minutos ele tinha que trocar uma válvula. A válvula, quem não lembra ou quem não conheceu, válvula é uma espécie de lâmpada, tá? Então, válvula é uma espécie de lâmpada. Então, vocês veem a dificuldade. Isso tudo foi avançando. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu Dini é um Gênio. Sim. Então, aqueles rolos enormes dos computadores da Dini é um Gênio, aquilo existe até hoje. Tá? Só que hoje, eles são usados para fazer backup. Tá? Então, você tem os dados daqueles rolos da fita magnética, mas você também tem esses dados em outros tipos de mídia. Tá? Só que, de qualquer forma, um rolo daqueles, tá, cabe inteirinho em um CD. Tá? Então eles falam, por que ainda existe? Porque você tem muitos dados que ainda não foram convertidos para outros tipos de mídia. Então você tem essas mídias convivendo para você ter você tem essa sobrevida por conta da tecnologia, que ela é muito rápida e a tecnologia antiga vai se mantendo. Vamos lá. Então, pontos importantes, né? Que eles consideravam
as coisas como coletivas, não existia um patrimônio pessoal, um patrimônio privado, era tudo público, e que ninguém passava necessidade, pois eles buscavam dividir com aqueles que mais necessitavam. Então, o Elson está passando fome, tá faltando feijão na casa do Elson. Eu tenho feijão sobrando, eu vou lá e dou o feijão para o Elson. O Zacarias está sem arroz, vai lá o seu José e doa o arroz. Então é assim que funcionava essa comunidade, e a comunhão deles, diferente da nossa, ela era literalmente um banquete. Um pão ázimo. Eu tô meio ruim de estômago, então vocês me desculpam aqui as paradas. Então, era um banquete com vinho, com pão ázimo, e que as pessoas comiam todas em comum. Tanto que Paulo, na primeira carta, na segunda carta aos Coríntios, eu não lembro, ele faz uma crítica acho que é a primeira carta aos Coríntios, ele faz uma crítica àqueles que vão para a ceia mais cedo para comer, para se como é que fala? Se satisfazer, para se satisfazer, enquanto o mais necessitado, o mais pobre, aquele que tinha que trabalhar mais tempo, só conseguia chegar depois. Então, essa diferença de comunidade, né, essa diferença de postura, fazia com que as comunidades também tivessem esse tipo de contratempo. Tá? Então, Paulo critica eles, porque a ceia do Senhor não é para encher a barriga. A ceia do Senhor é para partilhar com o irmão. Tá? Daí, inclusive, o mais correto na nossa Eucaristia seria partilhar pão e vinho com todos os fiéis. Mas imaginou a logística que seria? A dificuldade que seria fazer isso? Partilhar, dar a Eucaristia nas duas espécies? Não vou nem falar da pandemia, tá? Mas a dificuldade que seria você ter esse trabalho, né, essa construção de Eucaristia nas duas espécies. Mas eles não tinham só pão e vinho, eles tinham frutas, eles tinham bebidas, eles tinham uma série de coisas que ficava na mesa do banquete. Então você ia lá, comia o banquete do Senhor todo domingo e depois você ia para casa. Mas a ideia não era encher a barriga, era partilhar com os outros. Era a comunhão, comer em comum, com o companheiro. Tá daí que eu falei para vocês no início, lembram? A palavra comunhão e a palavra companheiro têm interligações. A interligação delas, de uma das interligações é essa. Companheiro é aquele com que a gente ceia, com aquele que a gente come junto. E companheiro vem da Eucaristia das primeiras comunidades. Alguma dúvida aí da primeira leitura, meu povo? Não, tá ótimo. Vocês estão falando demais aí. Segunda leitura. Zacarias, Diga, senhor José. O João da segunda leitura é o mesmo do Evangelho, né? Existem controvérsias. Tá? Existem controvérsias, pode ser. Pode falar, senhor José. Tanto na segunda como no Evangelho de João, né? Quer dizer, o meu resuminho é que nós só encontramos a vida plena através da fé em Jesus e no seu Evangelho, né? Uhum. A nossa vida de fé se inicia com a água do batismo e o reconhecimento do sangue derramado na cruz para a nossa salvação. É uma catequese também, né? Sim, ele não fala muito dos milagres, nada. Não, ele é mais catequista, né? Seu José, a única certeza que a gente tem das cartas de João e do Apocalipse e do Evangelho de São João é que não foi João Batista. Não é o João Batista, é o outro João. Essa é a única certeza que a gente tem. Também tem certeza de que o autor do Evangelho, do Apocalipse de São João é João. Porque ele fala, eu, João, preso na ilha de Patmos, pelo nome do Senhor, escrevo o que me foi passado. Então a gente sabe que o cara que escreveu o Apocalipse se chamava João.
Para por aí. Todo o resto é especulação. Tá? Então, primeiro, lembrando, as comunidades, os evangelhos são escritos por comunidades, eles não são necessariamente escritos por pessoas. A pessoa faz a redação final, mas ela reflete toda a ideia de uma comunidade. As cartas de João são muito mais próximas do evangelho do que o Apocalipse. Isso também não se tem sombra de dúvida. Pode ser o mesmo autor? Pode. Esse autor teria escrito, então, primeiro as 3 cartas e depois escrito o Evangelho. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse Evangelho de hoje, ele é o encerramento do Evangelho. Depois desse trecho, você tem um acréscimo tardio. Outro texto, a gente chama de epílogo, né, que é acrescido ao Evangelho de João. Então, tem um capítulo a mais que é acrescido ao Evangelho de João. Pode ter sido uma carta, de um comentário, pode ter sido como é que é o nome? Uma homilia que alguém achou muito boa e acabou mas o Evangelho terminava aqui. O outro texto, o próximo capítulo, é o epílogo. Foi até checar na Bíblia, a hora que a gente estava começando, para mim verificar se eu não estava pensando besteira. Tá? Mas não estou, não, é isso mesmo. O último capítulo eu sei que é o epílogo. Então é um acréscimo tardio do Evangelho de João. Tá? Vamos voltando para a segunda leitura, vamos lá. O que mais que a gente tem aí? Tem uma chave muito importante nessa segunda leitura. Vamos ver quem ganha um doce se adivinhar. Amar a Deus e observar os seus mandamentos. Quase. A água e o palavra sangue. é uma chave. Gente, é uma chave, ela não está no texto. Ela reporta o texto. Ela faz com que o texto nos leve para essa situação. Tinha para mim que a água a água do batismo, né, que verte sangue e água, né, que é a água do batismo e o sangue derramado na cruz. E aí, Então, mas isso, na realidade, tem a ver com o texto, é importantíssimo no texto, mas não é uma das chaves dele. Eu quero que vocês tentem, essa é uma chave meio oculta, por isso que eu quero que vocês pensem, raciocinem. Eu sei que dói pensar, mas é importante. já perdi os cabelos. Não, mas é sério, gente. É muito mais cômodo a gente mastigar e cuspir para a pessoa do que você tem que pensar. Só que amanhã, se você tiver que pensar, e se amanhã o Elcio tiver que fazer um estudo desses lá na Santo Oscar Romero, como é que fica? Então ele tem que saber buscar essas chaves. Se a Nilzete precisar dar um encontro para os catequistas sobre um texto desses, ou a Neide para algum grupo, para o seu José para os Vicentinos ou para o Marquinhos. Então, a gente tem que ter essa ideia de achar essas entrelinhas de maneira que a gente consiga abrir a mente. Albert Einstein falava assim, que uma mente que se abre para uma ideia jamais se volta ao tamanho original. Ô, Zacarias, Diga. porque 3 são os que testemunham? 3 são os que testemunham? Onde você viu isso? No 7. Peraí. Não é da segunda. Ô, meu pai, não. É até o 6. Estou sonhando. É só os Ah, 3. tá. Eu tô vendo que você tá. Eu não tô vendo aqui, ué. Não. É folheto, né?
É até o 6, eu estou no 7. É, Meu versículo Deus. 6. Ah, tá. De 1 a 6. O que que tem aí? Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê em Jesus? Zacarias, é muito difícil achar a chave em texto. É Você nada, tem que olha, aprender. para você que está ali, ó. Para você que já olhou o texto Não antes, né? É adianta. fácil. Oh, não, filho. E se eu disser que o Espírito é a verdade? Eu ia dizer que você quase acertou. Você e o Zete quase acertaram, mas ainda não acertaram. Ô, Zacarias, Diga. eu tenho assim um pouco de convicção Ah, no 4 que está dizendo, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. só que lembra Ou o que eu esse- falei? A chave não está no texto. Ela é implícita. Ela não está escrita no texto. Sim, sim. Ela é implícita. Ela atravessa o texto quase inteiro. Então vamos reler o texto de novo, né, Vamos Zacarias? reler o texto de novo. Ó, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Todo o que crê em Jesus é o Cristo. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não só com água e como sangue, a igreja, Quase. a comunidade. Quase. Vocês têm que tirem a viseira, olhem no todo, não olha só o pedacinho. Oh, misericórdia! Quando você olha um quadro, você tem que olhar o quadro, a moldura, a parede onde ele está colocado, como é que ele foi fixado na parede. Você tem que olhar tudo. Todo aquele que todo que crê em Jesus Cristo nasceu de Deus. Então, quem nasceu de Deus, eu acredito que todo cristão acredita em Jesus Cristo e nasceu. Tá, você está na pista certa. E o que significa isso? Se nós amamos de Deus, é porque nós cremos. É porque amamos o próximo. Aí, guardar os mandamentos, como que é? Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, pois este é o amor de Deus. É amor, é solidariedade a Jesus. Isso mesmo, é Jesus, é ele mesmo. É o testemunho da vida, né? Também, né? Sim, Também todo cristão ele tem que dar o testemunho, né, da verdade. Então. E como é que você sabe que a pessoa crê em Deus e crê em Cristo? Quando todo aquele que nasce, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu através das de Deus, orações, através da oração, né? Então, não é exatamente essa a chave, mas é o ecumenismo, meu povo. Ele não está falando aqui, você tem que ser judeu, cristão, pagão, árabe, judeu. Tá? Ele fala, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo. Nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. É o macroecumenismo. Não necessariamente você... Aí já independe de religião, então. Independe de religião, exatamente. O próprio
O próprio São João coloca isso na carta. Independe da religião. Religião, o que que é? Religião vem do grego religare. Religar o indivíduo à entidade. Muitas vezes, eu não estou ligado à entidade. Eu não conheço a entidade, tá? Eu não conheço a entidade, mas eu faço bem. Eu não conheço a entidade, mas eu pratico a caridade. Eu não conheço a entidade, mas eu semeio e colho o amor. Eu não conheço a entidade, mas eu não fecho a porta para o necessitado. Tá? Então o cara pode ser judeu, ele pode ser árabe, ele pode ser grego, tá? Mas ele abraça Jesus na sua essência, porque ele crê, mesmo sem saber, em Cristo e vive os mandamentos de Cristo. Tá? Que é a segunda parte. Não veio somente com água, mas com água e com sangue. Tá? Ou seja, não é apenas o batismo que faz o cristão, ou não é o batismo que faz o fiel, é o todo, é a realização de algo além. Tá? Então, é uma ideia de que Jesus, quer dizer, o reino dos céus é para todos. Não é apenas para aqueles que nasceram judeus, não é apenas para aqueles que se batizaram, mas para todo aquele que aceita Jesus com bondade e realiza as obras de Jesus. Então, realizando as obras de Jesus, eu vou ter essa construção. Paulo também é nessa linha, né? Paulo, mais do que dos primeiros apóstolos, essa é a linha exclusiva de Paulo. Né? Tanto que ele defendia a não circuncisão, o que para muitos judeus cristãos era uma ofensa. Tá? Era uma ofensa. Então, a ideia de você ter uma fé, a ideia de você ter uma fé que não fosse judaica, você... Só um minutinho. Então, me perdi. O que eu estava falando? A fé judaica. Você falou da fé judaica. Para os primeiros oh, meu Deus do céu, os primeiros cristãos, para você ser cristão, você tinha que ser judeu. Então, você tinha que passar pela circuncisão, adulto ou não, para se tornar cristão. Então, você tinha que passar pela lei judaica, pela aliança judaica, para alcançar o cristianismo. Paulo já prega o contrário. Você não necessita passar pelo judaísmo para ser cristão. Você precisa vivenciar a paz e a caridade. Hã? Entenderam? Entendemos. Proposta. É por isso que quando o discípulo chega para Jesus, o Zacarias, e diz para ele: Senhor, aquele homem está fazendo milagres. E Jesus fala o quê? Se ele não é contra nós, ele é a nosso favor. Exatamente, ele é um de nós. Eu tenho uma proposta. Ele não estava fazendo nenhum mal, ele estava fazendo bem, né? Eu tenho uma proposta para vocês, aí para a Newsette principalmente. 14 de abril, Newsette, tem alguma coisa? Você não lembra? Não, na igreja. Não, só tem o batismo. Não tem não, 14 de abril é segundo domingo. Só tem meu aniversário. Até o batismo dos adultos. Tá. Vai ter o batismo dentro da, igreja, da missa das 10, né? Isso. Só tem meu aniversário, Zacarias. Tá ótimo, presente de aniversário, presente de grego. Fazer uma formação às 15 horas sobre leituras bíblicas e seu estudo. O que você acha, Josete? É bom. Só que aí eu vou confirmar o meu calendário, porque agora tem as competições do Danilo, que vão pegar 3 finais de semana em seguida. Tanto que Só uma pergunta, mas 14 não é o dia do seu bingo lá? Não, meu bingo é em junho.
Ah, eu pensei que era agora. Nossa. Na Vinga minha em junho. cabeça era. Ah, tá. Né? E é no sábado, é em dia de treino. Ah, tá. Mas é uma boa mesmo, Zacarias. Mas Maio. você tem que mastigar mais ainda, viu? Não, a gente vai ter que pegar, eu vou fazer um trabalho realmente de extrair ensinamento, e nem que a gente faça em mais de um encontro, mas extrair ensinamento, pegar vários textos, estudar texto a texto, perguntar para o texto o que ele quer dizer para nós, e não o que nós queremos que ele diga, né? Porque esse é o nosso maior pecado. Nós induzimos o texto a nos responder, e não ao contrário. Né? Mas vamos lá. Evangelho. O evangelho é facinho, embora seja cumprido, ele é facinho. Quem é o São Tomé incrédulo? Pus aqui o resuminho, né? O Evangelho, no Evangelho nós temos a confirmação do Cristo ressuscitado. Não há mais dúvida. Por isso não devemos ter medo e nem vacilar na continuidade do trabalho de anunciar a boa nova. Tomé é a testemunha concreta. Às vezes, nossas fraquezas também nos chamam a tocar as feridas para restaurar nossa fé. Ferida da dúvida, dos problemas do dia a dia. Todos nós temos nossas feridas a ser tocadas para acreditarmos. Eu acho legal o Sr. José que ele pega toda a parte de teologia, né? Aí só fica com a parte de história para mim quebrar a cabeça. É lógico, meu. O mestre está aí. Então, vamos pegar alguns detalhes desse texto. Primeiro detalhe, ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. Fechados por medo dos judeus. Isso é uma chave desse texto. Os apóstolos ainda não tinham se aberto para a vida, eles não tinham se aberto para a vivência do evangelho. A realidade, né? E isso, eles ainda estavam isolados, travados, presos. Ô, Zacarias, Oi? no caso aí narra, o Evangelho narra a ressurreição de Cristo? Não, Pentecostes de João. Eu ia chegar lá, mas eu já adianto. Esse daqui, Jesus ressuscitou na semana anterior. Aí ele vai ter 2 semanas seguidas com os apóstolos na casa onde na casa onde eles estavam escondidos. Então, eles estão escondidos, presos, fechados, com medo dos judeus. Medo dos judeus, medo dos romanos, medo de todo mundo. E o que Jesus faz? Jesus aparece nessa casa fechada no meio deles. Ele simplesmente adentra na casa. E qual que é o anúncio dele? A paz esteja convosco. Nós, muitas vezes, isso eu critico muito, inclusive já critiquei até o Padre Anísio, já falei para ele, o Padre Anísio é um padre que se formou, ele é pré-conciliar, né? Então ele tem uma formação mais rigorosa, até mais rigorosa do que o Padre Benedito, mas ele ainda tem aquela visão de Cristo sofredor. Nós precisamos quebrar esse paradigma de Cristo sofredor. Nós temos, qual que é o principal centro da nossa fé? Não é o sofrimento de Cristo, é a ressurreição de Cristo. Então nós deveríamos valorizar muito mais a paz e a presença de Cristo do que a sua morte e sepultamento. Só que na nossa cabeça, também lógico, né, foram 19 séculos pensando desse jeito. Ou 17 séculos, se a gente considerar que os 2 primeiros séculos eles não tinham essa visão. Mas são 17 séculos pensando dessa forma para agora você mudar. Então é difícil, é complicado, é desgastante você tentar bater numa tecla que todo povo ainda acha
que é o contrário. O importante, o grande ponto de Cristo é a morte. Não, o grande ponto de Cristo não é a morte. Tanto que a grande festa da igreja cristã não é a Sexta-feira Santa. É o sábado de Aleluia. É o Sábado Santo que é a grande festa, e não a Sexta-feira Santa. Então, o grande evento não é a morte, não é o sofrimento. A gente precisa fazer memória, lembrar, ter em mente isso, que Cristo se ofereceu para nós. Mas nós devemos valorizar a vida. E continuando, né? Aqui ele faz a entrega do Espírito Santo sobre os discípulos. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Paráclito pode ser traduzido como sopro divino, ou como sopro de Deus. E Paráclito é o sinônimo do Espírito Santo. Então, ele teria derramado sobre eles o Espírito Santo. Como nós vamos ter lá em Atos as línguas de fogo, aqui nós temos uma visão simplificada desse Pentecostes, mostrando o envio de Jesus. A partir, não deste, mas da outra semana, depois que ele encontra com Tomé, os discípulos já vão sair para anunciar. Então, isso aqui seria um marco. Lógico, a gente não sabe se isso aconteceu desse jeito, se não aconteceu desse jeito. Ninguém estava andando atrás de Jesus com um laptop e digitando tudo o que acontecia. Isso tem toda uma reflexão por trás do texto. Ele não foi tirado da cartola, mas também não foi transcrito do nada. Então você tem toda uma reflexão que se levou a isso daí. E por que Tomé precisava não estar presente? Exatamente para que Jesus pudesse colocar a frase: não sejas incrédulo, mas fiel. Aí ele continua: bem-aventurados todos aqueles que creem sem ter visto. Então, Jesus sabia que ele não ia mais aparecer para ninguém, assim, de forma direta. Ele vai aparecer depois para Paulo. Ele pode esbarrar com a gente na rua e nós não vamos reconhecer. É parte da própria proposta de Jesus. Mas nós vamos ter essa construção do Cristo enraizada na nossa mente, enraizada na nossa vida. Mais alguma coisa, povo? Ok. Elcio está pensando aí? Tô aqui refletindo um pouco aqui. Pode partilhar, eu deixo. É porque, na verdade, assim, o que eu estava refletindo aqui? Porque mesmo, para vocês verem, com toda a experiência, com todo o tempo que eles tiveram com Jesus ali, durante todos os acontecimentos, eles eram a prova real, né, de tudo o que aconteceu, né? E mesmo assim, Tomé ainda como é que fala? Ele se... Fique em dúvida. É a dúvida de que ele realmente Jesus tinha sido salvo, né? Tinha sido levado ao céu. Aí o que acontece? A dúvida é justamente nesse sentido, porque se eles, como discípulos, eles ainda não acreditavam, e Tomé, que esteve tão próximo de Jesus, não acreditou, imagina nós hoje que temos esse testemunho, temos tudo isso para poder acreditar, vai pregar o catecismo, a gente vai ter que anunciar de forma bem mais e menos complicada para que as crianças possam entender melhor, né? Porque senão vai dar um nó, principalmente na cabeça das crianças, e o que eles vão pensar. Assim foi como a minha atitude, né? E o meu desenvolver aqui com as crianças, que graças a Deus, né? As duas turmas foram muito bem avaliadas, foram muito bem como orientadas, né? Nesse sentido. Agora, nessa questão aí desse evangelho, é aquilo que eu digo, né? Imagina para as pessoas de pouca fé. A gente que se acredita, né, tanto em Deus e nas palavras, no Santo Evangelho, agora você calcula as pessoas de pouca fé. O que eles vão pensar, né, ao ver um evangelho desse, né? Vão pensar, vão ficar se martirizando durante muito tempo, né? Eu nasci católico e morrerei católico, graças a Deus, e eu nunca, jamais tive dúvida,
né, da palavra do Evangelho. Agora eu quero que vocês aí me digam aí o que vocês acham das pessoas que se denominam, né, não ter fé em Deus. Imagina um evangelho desse. Podem se manifestar, povo. Não, mas Elcio, quem não tem fé, ele acredita que ele não tem fé. De qualquer maneira, ele acredita em alguma coisa. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas existem pessoas que falam, não acreditam. Mas como se diz, eles não acreditam, mas acreditam no não acreditar, mas eles fazem coisas que nem os próprios se diz, que tanta fé acabam fazendo. Não basta dizer, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu tenho que agir. Porque fé sem obras é uma fé morta. Não adianta eu estar dentro da igreja, não adianta eu estar dentro da igreja e só vai lá para criticar os irmãos, para ficar reparando nas pessoas. Então, é melhor uma pessoa viver fora e viver bem do que lá dentro e não saber se comportar ou viver ou se dirigir a alguma coisa. Seu José? Pode falar. Mesmo às vezes acreditando, é que eu falo. Às vezes a vida nos mostra provas que a gente fraqueja, certo? Exatamente, seu José. Exatamente. Então, por isso que eu estou falando, você precisa se recompor, entendeu? Porque todos nós, quando acontece uma desgraça, é porque comigo, porque foi acontecer isso, porque com uma criança morre de câncer, o que ela fez, certo? E nós temos esses momentos de fraquezas, entendeu? Mas depois a gente vai se recompondo e aí é através da fé que a gente vai buscar força para enfrentar. Mas, de princípio, às vezes é complicado. Com certeza. Mais alguma coisa, gente? Marquinhos, tem alguma coisa para falar? Por enquanto, não. Tá bom. Então vamos fazer a nossa oração final. Zacarias, Oi, pode falar, Ney. assim, o Evangelho e a segunda leitura, eles têm muita coisa em comum, não é? Inclusive pela similaridade do tipo de escrita. É isso. As cartas de São João são cartas carinhosas, são cartas amorosas, né? Uhum. Então você tem essa similitude entre os dois textos. Né? Uhum. Esse trecho final do Evangelho de João, ele é também um texto que convida a refletir, convida a uma postura de vivência. Uhum. Né? Sim. Então as duas acabam se ligando muito fortemente, embora a gente tenha ligação direta da primeira leitura com o Evangelho. Sim. Uhum. É isso. Mais alguma coisa, meu povo? Não. Então vamos fazer a nossa muito oração. obrigado. Vou aproveitar que a oração é. Está Oi. acertado, né? Eu faço a oração dos fiéis. O Elcio, Elcio você quer o quê? Primeira ou segunda leitura? Para mim, o que ficar tá bom. Então, mas aí como quem vai ficar não está aqui, você escolhe. É? Deixa eu ver. Pode ficar com a segunda mesmo. Tá, então, Elcio. Tudo bem. E eu vou passar para a Meire, que ela vai fazer a primeira leitura. Tudo bem. Exatamente. Você já vai ter uma lida também, né? Não está presente. Eu não sei se o seu Moacir vai estar lá nesse domingo. Eu confundi o seu Moacir, coloquei na missa das 10 da Páscoa. Acabei confundindo, eu não sei se ele vai estar. Se ele estiver na celebração das 10, ele vai fazer a primeira leitura e aí a Meire fica de folga. Não, mas qualquer coisa, aí se a gente souber na quinta-feira, o Zacarias, se eu souber que se ele for na quinta-feira na missa,
e ele falar que vai, aí eu deixo para ele. Aí a Meire fica na segunda, então. Na segunda Beleza. leitura, ele faz a primeira. Tá bom, Elcio. Tá bom? Tá Vou joia. ver se ele aparecer quinta-feira na missa, eu falo para ele. Tá joia. Então Tá vamos bom? lá. Pedir ao Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que todos os dias da nossa fé, que é posta à prova, que Ele nos dê a graça de não ceder às tentações do mundo, que põe em risco toda a nossa confiança e todo o nosso arcabouço de vida. Ave Maria, Ave Cheia Maria, de graça, Senhor é cheia de graça, o Senhor é bendita sois convosco. vós Bendita sois vós entre as bendito é o mulheres, fruto do vosso ventre, Jesus. e fruto do vosso ventre, Santa Jesus. Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Em Espírito nome do Pai, Santo. do Filho e do Amém. Espírito Que o Santo. Senhor nos Amém. proteja e nos guarde. Uma boa semana para todos. Amém. Boa noite. Um beijão para Obrigado. A Um todos abraço. Ô, vocês, uma boa noite. Zacarias, Pode falar, eu quero Nilzé.